Embarcou no ônibus sequestrado ontem. Estava num ponto, a condução passou e o ônibus ficou sem freio. Peguei de trás. Os sobreviventes de uma manhã de aflição ainda expõem as marcas do trauma do sequestro. Alguns reféns passaram horas com as mãos amarradas com lacres de plástico. Quando ele mandou uma passageira, pôr os lacres, e nessa que ela colocou, no nervosismo, eu falei, vou pegar o celular, para poder ficar na mão, já apertou mais. Eu puxei errado, aí apertou mais. E quantas marcas internas o episódio de ontem deixou nos reféns? O que o senhor imaginava na hora? Morrer. Graças a Deus por ter escapado dessa, Elias. Graças a Deus. Os momentos mais tensos foram em 3 etapas. Foi o começo, que é aquela incerteza, a gente não sabe o que ele quer, o que vai fazer, se vai nos agredir, se só vai levar os pertences. E um segundo momento foi quando ele coloca gasolina nos potes que ele pediu para uma passageira espalhar pelo teto. E o terceiro momento foi o dos tiros. Angústia lá dentro e desespero de quem acompanhava tudo do lado de fora. As fotos compartilhadas de dentro do ônibus aumentavam a agonia de quem esperava por notícias. O sequestrador mascarado usava uma arma de brinquedo, um aparelho de dar choques, uma faca. E obrigou uma passageira a prender um varal por todo o ônibus com pedaços de garrafa PET cheios de gasolina. Isqueiro, mas falar que não ia fazer nada, mas mesmo esse cabelo do isqueiro não era algo muito perigoso, 5 horas de terror psicológico e muito medo para todo mundo pensa na família, nos filhos. O sequestrador foi morto antes que todos os reféns deixassem o ônibus. Na delegacia, seu Paulo, pai de uma refém, abraçou a mãe do sequestrador, numa demonstração de que a dor é de todos. O plenário da Câmara concluiu ontem a votação da proposta que obriga os agressores a reembolsar o Sistema Único de Saúde pelos custos do tratamento de vítimas de violência doméstica. Pelo texto, os agressores terão de pagar também pelos dispositivos de segurança usados no monitoramento de vítimas de violência doméstica que têm medidas protetivas. A proposta já passou pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Em mais uma etapa da Operação Lava Jato, foi preso hoje um ex-executivo da Odebrecht acusado de intermediar propina da Braskem, que é uma empresa do grupo, para ex-ministros petistas. O material apreendido na casa dele pode liberar o acesso completo da Polícia Federal ao sistema de propinas utilizado pela Odebrecht. A fase 63 da Lava Jato investiga o destino de 118 milhões de reais em propina pagos pela Braskem, empresa do Grupo Odebrecht, para que o governo Lula editasse 2 medidas provisórias que beneficiaram o grupo entre 2009 e 2010. Uma das MPs é a 470, conhecida como Refis da Crise. Esta MP deu descontos em multas e permitiu à Braskem parcelar dívidas de mais de R$1 bilhão com a União. O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse em delação que negociou as medidas provisórias com os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. Palocci também é delator na Lava Jato. Mantega já é réu num processo que envolve esta propina. Na operação de hoje, o Ministério Público chegou a pedir a prisão dele, mas o juiz Luiz Antônio Bonar negou e determinou que Mantega coloque tornozeleira eletrônica num prazo de 3 dias e entregue o passaporte. Os alvos das prisões de hoje são 2 pessoas que teriam movimentado parte dos 118 milhões de reais. Um deles é o advogado Newton Serson, que prestava serviços à Braskem. Serson ainda não foi preso porque está em São Francisco, nos Estados Unidos, e a polícia espera que ele retorne ao Brasil. Já o ex-vice-presidente jurídico do Grupo Odebrecht, Maurício Ferro, cunhado de Marcelo Odebrecht, foi preso em São Paulo. Na casa de Maurício Ferro, policiais federais encontraram 4 pendrives que são usados como chaves de criptografia. Estas chaves podem dar acesso aos sistemas de informática usados no setor de pagamento de propina da Odebrecht. Desde 2015, peritos da Polícia Federal tentam desvendar esses sistemas, mas até agora só conseguiram acessar uma parte dos documentos.
era algo que a Lava Jato já vinha buscando há alguns anos. Toda a busca que nós fazíamos, esse era um objeto específico de busca e, finalmente, nós conseguimos alcançar essas chaves. Nós vamos agora proceder a testes. O nosso setor de perícia vai tentar acessar essas informações utilizando essas chaves agora. E se nós conseguirmos sucesso, há chances de nós alcançarmos informações, planilhas, dados que nós desconhecemos o potencial. A defesa de Maurício Ferro disse que não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com os advogados de Newton Serson. A defesa de Guido Mantega considerou que a operação vai ajudar a provar que ele nunca recebeu dinheiro da Odebrecht, mas afirmou que as medidas de uso de tornozeleira e devolução de passaportes são absurdas porque o ex-ministro sempre compareceu à justiça quando foi solicitado. O advogado de Antônio Palocci informou que ele vai colaborar com a Justiça para esclarecer os fatos e a Braskem afirmou que colabora e fornece informações às autoridades como parte do acordo assinado com a Lava Jato. Auditores fiscais da Receita Federal fizeram hoje um protesto em vários estados do país. Segundo eles, o dia de luto é contra interferências na instituição. Os auditores fiscais vestiram roupas e adereços pretos para marcar o Dia Nacional de Luto da categoria. Foi assim em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife. Em Foz do Iguaçu, a manifestação aconteceu na Alfândega e começou por volta das 9 horas. No Rio de Janeiro, o protesto foi no prédio do Ministério da Economia, na região central da cidade. Os auditores dizem que as manifestações são o resultado da insatisfação com o que eles classificam de ingerência de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário no trabalho e na estrutura da Receita. Eles citaram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu as fiscalizações da Receita Federal envolvendo parentes e empresas ligadas a ministros e outras autoridades. Também reclamaram da decisão do Tribunal de Contas da União, que pediu à Receita uma lista de servidores que fiscalizaram políticos, cônjuges e dependentes. Os auditores falaram ainda de uma suposta pressão do governo federal pela troca de autoridades do órgão, como da chefia do Porto de Itaguaí, área de milícias do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o protesto aconteceu no prédio da Receita Federal, no centro da cidade. Aqui, um dos líderes do movimento explicou quais são os temores dos auditores fiscais e o que eles esperam com as manifestações de hoje. Nós esperamos que as autoridades revejam, que a população nos apoie para desenvolvermos o nosso papel e esperamos sensibilizar tanto o Executivo, o Judiciário e o Legislativo da importância dessa casa, da importância de não haver ingerência política na Receita Federal, um órgão que está posto para defender o Estado brasileiro. A Receita Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União não quiseram se manifestar. Em Brasília, durante um encontro com empresários do setor do aço, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o protesto dos auditores fiscais contra o que eles chamam de interferências na Receita Federal. A Receita Federal, a mesma coisa. Tem problemas, faz um bom trabalho, faz, mas tem problemas, né? E devemos resolver esses problemas. Como? Trocando gente. O Estado todo está aparelhado. Todo, sem exceção. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, deve entregar hoje ao presidente Jair Bolsonaro as sugestões de veto à proposta aprovada pela Câmara sobre abuso de autoridade. Quem acompanha tudo para a gente lá em Brasília é Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. O Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, está com esse documento
pronto para entregar, portanto, ao presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos 50 deputados e 10 associações assinaram esse documento, que é uma sugestão de vetos ao projeto da lei de abuso de autoridade. São 10 artigos que a liderança do governo vai sugerir que sejam vetados. Segundo o líder do governo, são artigos que vão acabar atrapalhando o trabalho dos policiais, dos juízes e também dos promotores. O líder, deputado Major Vitor Hugo, que é do PSL, chegou aqui no Palácio do Planalto pouco antes de meio-dia e falou com a gente. Aquela questão das algemas, porque já existe uma súmula vinculante do Supremo que trata do assunto. A questão também da identificação dos policiais. Algumas preocupações que nós temos sobre a interferência direta na interpretação da lei por parte de promotores e juízes. E a questão também da criminalização de alguma violação em relação às prerrogativas dos advogados. Além desse documento, tem um parecer técnico também do Ministério da Justiça, que apontou 11 artigos que são negativos. O ministro Sérgio Moro vem conversando com o presidente Jair Bolsonaro sobre esses possíveis vetos. Se comparar o documento do Ministério da Justiça com o documento do líder do governo, são 7 artigos iguais. Um deles, por exemplo, trata da questão do uso das algemas. O presidente Jair Bolsonaro já disse que vai haver vetos, sim, e ele tem até o dia 5 de setembro para decidir a respeito desses vetos e sancionar a lei. Sandra. Ok, Flávia. E o presidente Jair Bolsonaro está aguardando uma análise jurídica da Advocacia Geral da União para bater o martelo sobre os vetos que ele deve apresentar ao projeto, que nós acabamos de ver ali com a Flávia, que trata de abuso de autoridade. E quem fala para a gente sobre isso é a Andréa Sadi, também lá de Brasília. Oi, André, boa tarde. Tudo bom, Sandra? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa análise jurídica da AGU, ela deve ficar pronta na próxima semana. A expectativa da Advocacia Geral da União é entregar essa análise, esse estudo ao presidente Bolsonaro na próxima segunda-feira. Todo projeto de lei que é aprovado e vai para a sanção presidencial passa pela Consultoria Geral da União, que é um órgão vinculado à AGU. E aí eles fazem essas recomendações, se sanciona ou se veta o projeto. Segundo fontes da AGU, sim, deve ter algumas recomendações de vetos para esse projeto, mas essa análise ainda não está pronta. Uma articulação que já está sendo feita aqui no Congresso, de integrantes do Palácio do Planalto, é o seguinte: se de fato esses vetos vierem, para que a sessão do Congresso aqui não derrube esses vetos do presidente Bolsonaro. Para a gente lembrar, para quem está assistindo a gente, todo veto presidencial ele é analisado pelos senadores e pelos deputados numa sessão do Congresso. E agora há pouco, Sandra, eu encontrei o senador Flávio Bolsonaro, que é do PSL, um dos filhos do presidente, perguntei se tinha alguma expectativa de data para esse veto do presidente Bolsonaro, para saber qual é a decisão dele em relação ao projeto de abuso de autoridade. Ele disse que não, que ele aguarda ainda essas sugestões, essas propostas para decidir o que fazer. Sandra. Ok, André, muito obrigada pelas suas informações. Notícias internacionais agora. A renúncia do primeiro-ministro da Itália criou um impasse político lá no país. O presidente Sérgio Mattarella corre contra o tempo para tentar formar um novo governo que una a esquerda com populistas mais moderados. Se falhar, o parlamento será dissolvido e novas eleições serão convocadas. O sistema de governo é parlamentarista, mas é aqui no Palácio do Quirinal, onde fica o presidente da República, que estão depositadas as esperanças de bom senso, de uma saída que possa ajudar a Itália a se livrar de uma das piores crises da sua história, econômica e política. Ontem, o primeiro-ministro Giuseppe Conte esteve com o presidente Sérgio Mattarella e passou a ele a difícil tarefa de unir dois partidos. O movimento 5 Estrelas, populista, mas mais moderado do que o partido de ultradireita, a Liga, do ministro do Interior, Matteo Salvini, com o Partido Democrático, de esquerda, herdeiro maior do velho Partido Comunista Italiano. No sul da Itália, nas águas da Sicília, os imigrantes do navio de resgate da Open Arms desembarcaram ontem ao som da canção Bella Ciao, maior hino da resistência italiana contra o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial.
um procurador do território determinou a apreensão da embarcação para forçar o desembarque dos imigrantes. Agora a emergência vai para outra embarcação. O navio Ocean Viking, de 2 ONGs francesas, está no mar há 12 dias, com quase 400 imigrantes a bordo. Lá a situação ainda parece sob controle, mas não se sabe até quando. O governo chinês confirmou a prisão de um funcionário do consulado britânico na fronteira entre a China e a região semi-autônoma de Hong Kong. A gente fala sobre isso com a nossa correspondente lá em Londres, Marina Isidro. Oi, Marina, boa tarde. Olá, Sandra, boa tarde para você e para todos. Segundo o governo chinês, Simon Cheng foi detido por 15 dias pela polícia por ter violado uma lei de segurança pública, sem dar detalhes do que isso significa. No dia 8 de agosto, Cheng fez uma viagem de trabalho de Hong Kong para a província de Shenzhen, na China, e nunca mais voltou. A namorada dele disse que pouco antes do desaparecimento, Cheng mandou uma mensagem para ela dizendo: "Reze por mim". O governo britânico declarou que está muito preocupado com a prisão, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que o Reino Unido precisa parar de fazer comentários irresponsáveis e de se meter nos assuntos internos de Hong Kong e da China. Há quase 3 meses, milhões de pessoas protestam em Hong Kong. As manifestações começaram contra um projeto de lei de extradição que permitiria que acusados de crimes fossem enviados para julgamento na China continental. Mesmo depois da suspensão do projeto, os protestos continuaram, exigindo uma reforma democrática. E hoje foi mais um dia tenso por lá. Sandra. Marina Isidro, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta ao Brasil, porque essa deve ser mais uma tarde seca em boa parte do país. Tiago Scheuer já está chegando por aqui. Tiago, aquela massa de ar seco continua ali estacionada sobre o país, ali no centro-oeste? Continua, Sandra. Ela gosta de morar ali no inverno, viu? Boa tarde para você, para você em casa também. Então ela passa esse inverno, né, todo instalada no meio do país. Você vê o tamanho dela, né? Pega centro-oeste, boa parte do nordeste, do norte também e até do sudeste. E regiões no meio dessa massa aí não registram chuva há quase 3 meses. Aqui nessa área em laranja tá o período mais crítico. Chuva aí 80 dias praticamente na secura, né? Cuiabá, Goiânia, Palmas e Brasília acima de 70 dias sem uma gota d'água. Em Campo Grande, choveu pela última vez no sábado, só que foi pouquinho. E hoje o tempo fica firme e seco mais uma vez por lá, com máxima batendo nos 31 graus. E umidade baixa na casa dos 20%, lembrando que o ideal para a saúde é 60%, né? Brasília e Palmas também vão ter aí umidade muito baixa nessa tarde, Teresina também, BH 40%, Porto Alegre 45%. Inclusive a mistura de umidade baixa com semanas e semanas sem uma chuva boa contribui também para o aumento das queimadas, isso em boa parte do centro-norte do país. E claro que isso é uma das características do inverno que a gente sempre fala aqui. Por isso, o risco de fogo continua muito alto em toda essa área em vermelho. Destaque para o centro-oeste, interior do nordeste, Minas Gerais também com esse risco, São Paulo, interior do estado, Rondônia e parte do Amazonas também. Com tanta secura pelo país, sobra lugar aí com pouquinho de chuva, pelo menos, não? Sobra, viu, Sandra? Pouquinho, mas tem. Tem as clássicas pancadas de chuva que são mais isoladas no norte do Brasil, entre o Acre, subindo aqui até o Amapá e norte do Pará. Também aqui, ó, litoral sul da Bahia, passando por Espírito Santo e indo até o nordeste aqui de Santa Catarina, que deve ter um dia um pouquinho mais nublado. Em Vitória, né, tem risco de chuva agora à tarde e a máxima por lá vai chegar aos 24 graus. Em Curitiba e São Paulo, o sol aparece pouco à tarde e pode até garoar à noite nessas duas capitais. No Rio de Janeiro tem sol e pode chover a qualquer hora, tá? Enquanto isso, em Mariana, Minas Gerais, o tempo firma hoje. Só que ontem à noite rolou um temporal por lá. Teve granizo e ventania que destelhou casas, derrubou árvores e a cidade ficou totalmente sem luz até 1 da manhã, Sandra. Muda alguma coisa para amanhã? Amanhã a gente tem alguns pontos aí para alertar você sobre chuva, tá? No norte do Brasil, entre Roraima, Amazonas e também nessa parte do noroeste do Pará, chuva que deve ser forte, assim como oeste do sul do Brasil, a chuva volta por ali e neste pedacinho do litoral sul da Bahia. Os recados, chuva forte isolada, raios e rajadas de vento também moderada, Sandra. Ok, Tiago, até amanhã. Até amanhã. Obrigada.
Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 1.800 casos de sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. O sarampo avançou mais em crianças de até 1 ano. Por isso, o Ministério da Saúde recomendou que todas as crianças de 6 a 11 meses recebam uma dose extra da vacina contra a doença, a dose 0. Essa dose não substitui ou elimina a necessidade de tomar a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola aos 12 e aos 15 meses de idade. Uma pesquisa está mapeando a saúde e a alimentação de crianças de até 5 anos em todo o Brasil. Uma das principais preocupações é com a deficiência nutricional. É um chorinho de cortar o coração. Mas muitas famílias entenderam que a coleta de sangue é uma etapa importante da pesquisa. A gente vai estudar como é que estão as práticas de alimentação, o consumo dessas crianças. A gente vai avaliar a medida de peso, altura e comprimento, para avaliar se a desnutrição, de fato, ela vem reduzindo, como é que está o sobrepeso e a obesidade. Os pesquisadores conferem altura, peso e buscam conhecer também o que as famílias estão servindo no cardápio das crianças. Esse estudo inédito no país está fazendo um raio-x da saúde de crianças com até 5 anos de idade para investigar as consequências da mudança de hábitos alimentares. E deve apontar também que riscos essa geração pode estar correndo, mesmo quando não falta comida em casa. Os últimos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2017 mostram que 1% das crianças atendidas pelo SUS estão muito abaixo do peso ideal para a idade. 3% tem peso considerado baixo para a idade. A grande maioria, quase 88%, apresentam peso adequado em relação à idade e 7% estão acima do peso. Uma das principais preocupações dos pesquisadores é com a deficiência nutricional, porque em muitos casos de crianças que estão no peso ideal ou um pouco acima do normal, o problema pode estar escondido. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 1/3 da população mundial sofra de fome oculta. Ocorre uma deficiência dos nutrientes, por exemplo, uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina A, de iodo, de zinco, de ômega 3. E essa deficiência ela não é perceptível, porque ainda não chegou no estágio de doença. Amanda entende que criança com saúde é um espelho da família. Se eles não veem a gente comer uma coisa saudável, eles não vão comer. Graças a Deus, essas questões eu não posso reclamar dele não, que ele come bastante. O Profissão Repórter de hoje mostra como o desemprego ameaça a mulher que acabou de ter um filho. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas acompanhou 125 mil mulheres que tiraram licença maternidade. 2 anos depois, quase metade delas estava fora do mercado de trabalho. As 2 vezes que eu voltei de licença maternidade, eu tive a demissão. A minha mãe é costureira no trabalho. Esse é o Kaique, meu filho, que também tem 8 anos. Eu tomo conta de 6. Eu via como era difícil, né, para elas trabalhar e encontrar uma pessoa de confiança. Aquela é a Cristina, mãe do Igor. É o momento que eles ficam com a mãe, né? É o momento que vem para a escola. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter. Uma iniciativa que une educação e tecnologia está mudando a vida de crianças da região metropolitana do Recife. É o Espaço Cidadania Ativa de Jaboatão, que tem o apoio do Criança Esperança. A gente brinca muito assim, que diz assim, os olhinhos dos meninos brilhando, o encantamento diante das descobertas. Isso é uma emoção constante para a gente. Eles poderem descobrir a tecnologia, né, como uma estratégia, como um instrumento que te permite descortinar outras possibilidades, que te permite agir no mundo, que só precisam de alguém que diz assim, eu acredito em vocês e vamos embora que a gente vai conseguir. A gente tem coisas para construir. É isso que me faz me sentir viva. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020.
E para doar R$40, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal. A seguir, sem apresentar provas, o presidente Bolsonaro liga ONGs e governadores aos incêndios na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente é alvo de protesto na Semana do Clima. E as queimadas no Brasil são assunto no mundo. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro levantou a suspeita que ONGs podem estar provocando incêndios criminosos em retaliação ao governo que cortou a ajuda financeira para essas organizações. O presidente fez essa declaração quando comentava o aumento das queimadas na Amazônia. De janeiro a agosto, o número de queimadas dobrou na Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ONGs, organizações não governamentais, podem estar por trás de queimadas na região amazônica, para, nas palavras do presidente, chamar a atenção contra o governo. Bolsonaro não deu nomes. O crime existe, está aí, nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses ongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. O repórter do G1, Guilherme Mazui, perguntou se há investigação para apurar essa denúncia. Tem alguma investigação do governo que embase esse sentimento do senhor? Cara, vocês têm que entender uma coisa, que isso não está escrito, não tem um plano para isso aí. Isso é conversa, tá? O pessoal faz, toma a decisão e ponto final. Você pode ver, pega o que se manda, essas verbas bilionárias, 40% para a ONG. Tá certo? Essa grana vai nas mãos dessas pessoas, para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo. Perderam a boquinha também. O presidente disse ainda que governadores da região estariam coniventes com as queimadas. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, da região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Nós pedimos uma posição oficial do Palácio do Planalto, do Ministério do Meio Ambiente e da Polícia Federal, para saber se há indícios, evidências contra as ONGs e se há investigações em andamento. O Palácio do Planalto disse que não comenta o assunto e o Ministério e a Polícia Federal ainda não se manifestaram. Em São Paulo, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental criticou as declarações. Essa afirmativa da presidência da República é completamente irresponsável, porque as ONGs elas têm como objetivo estatutário a defesa do meio ambiente de forma prioritária. Então não faz nenhum sentido dizer que ONG está colocando fogo em floresta, né? Pelo contrário, isso é um grande absurdo. Em Brasília, o diretor de Justiça Socioambiental da ONG WWF Brasil também disse que a declaração foi irresponsável e que as queimadas abrem espaço para o desmatamento e que está faltando controle governamental. Olha, é uma declaração leviana, irresponsável, diversionista do presidente. Os 10 municípios com maior foco de incêndio esse ano na Amazônia são os mesmos 10 municípios que têm maior número de desmatamento. Só não vê quem não quer. Em Salvador, antes de saber das críticas de Jair Bolsonaro às ONGs, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reconheceu a gravidade das queimadas. É uma situação realmente preocupante, agravada pelo clima seco, pelo calor.
e nós vamos atuar, aliás, tanto o ICMBio quanto o IBAMA estão com todas as suas equipes de brigadistas, equipamentos, aeronaves, recursos disponíveis para apoiar os governos dos estados nesse combate às queimadas. Uma lei de 1998 prevê que provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental. Se a queimada for intencional, dolosa, pode dar em prisão de 2 a 4 anos e multa. Mas se o ato for culposo, sem intenção, a pena é mais branda, de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. A Amazônia enfrenta a pior onda de incêndios em 7 anos. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atualiza diariamente o número de queimadas em todo o Brasil. Na Amazônia Legal, composta por 8 estados e parte do Maranhão, apenas no Amapá houve redução de 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O maior aumento entre os dias 1º de janeiro e 20 de agosto foi no Pará, 207%. Em seguida aparecem o Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Em Mato Grosso, o estado com o maior número de queimadas, o aumento foi de 91%. Tocantins e Maranhão fecham a lista. Nós pedimos aos governadores dos estados da região norte, onde se concentra a maior parte das queimadas, que se manifestassem sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Os governos de Rondônia e do Tocantins informaram que não vão comentar o assunto. Os outros não responderam até agora. Os incêndios na Amazônia repercutiram na imprensa internacional. Jornais de vários países europeus falaram sobre o assunto. Então a gente vai agora para Londres para conversar com o Rodrigo Carvalho, que está acompanhando tudo. Rodrigo, boa tarde para você. Oi, Sandra. Boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao Jornal Hoje. Nesse momento, a Amazônia é o assunto mais comentado do mundo nas redes sociais. Essa tem sido uma pauta frequente na imprensa daqui. A rede britânica BBC destaca agora número recorde de incêndios na floresta tropical brasileira. O texto lembra que os dados foram divulgados uma semana depois de Bolsonaro demitir o diretor do INPE por duvidar das informações da agência. A reportagem afirma ainda que a Amazônia é vital para diminuir o ritmo do aquecimento do planeta. O site da revista alemã Spiegel traz a manchete "Floresta tropical do Brasil está pegando fogo". Incêndios na bacia amazônica são os piores em anos e centenas de quilômetros quadrados estão em chamas. O texto fala que Bolsonaro tem uma política ambiental inconsequente. Em Portugal, o jornal Público diz: "A Amazônia está ardendo e já é possível ver do espaço". A reportagem mostra uma imagem de satélite em que é possível identificar algumas áreas atingidas pelo fogo. E o francês Le Monde: "No Brasil, seca e desmatamento disparam o número de incêndios em mais de 80%. No final dessa reportagem, um vídeo com o título "Bolsonaro contra a Amazônia" traz mais detalhes sobre o assunto. É o Brasil, hoje, na imprensa aqui da Europa, Sandra. Ok, Rodrigo, e na imprensa da pior maneira possível. Aqui no Brasil teve protesto e bate-boca no 3º dia da Conferência Climática que acontece em Salvador. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou da plenária de abertura dos debates de hoje. Houve protestos. Ativistas levaram cartazes com críticas à atuação do ministro. E teve bate-boca com algumas pessoas da plateia que queriam ouvir os discursos. Eu estou vendo aqui os cartazes e as manifestações de cada um. Tem sim eco nas iniciativas que nós temos considerado. Importante dizer que muitas questões que estão aqui trazidas de proteção ao clima, de proteção ao meio ambiente, são questões em evolução. A ponderação, o equilíbrio e a apresentação de temas de defesa do meio ambiente e da mudança do clima são, sim, muito importantes. Carlos Nobre, um dos principais especialistas em climatologia do país, diz que uma das maiores preocupações dos cientistas hoje é com as queimadas e com o desmatamento da Amazônia. A meta para 2020, o ano que vem, de desmatamento na Amazônia era 3.900 km² no máximo de desmatamento. O ano passado nós tivemos 7.600 quilômetros e esse ano nós teremos mais. Então nós estamos muito distantes de cumprir as metas das leis brasileiras e numa trajetória que não nos dá segurança que nós vamos conseguir cumprir as metas em 2030. O
evento reúne até sexta-feira cerca de 5.000 participantes de 26 países. Gente interessada em debater as mudanças climáticas, o impacto na vida das pessoas, as tecnologias inovadoras, as soluções. Como essa iniciativa trazida por Salvador e reconhecida pela ONU. Todo o gás que o lixo produz e que poderia poluir a atmosfera passa por essas tubulações, é filtrado e enviado para uma usina de geração de energia. Já mitigou mais de 8 milhões de toneladas de CO2 equivalente e, ao mesmo tempo, produzindo energia e agora vendendo, comercializando crédito de carbono. A seguir, São Paulo adota o padrão nacional e começa a emitir um novo RG. E foi encontrado o capitão russo que mandou uma mensagem numa garrafa 50 anos atrás. A gente volta já. O estado de São Paulo começou a emitir o novo RG. Agora é possível incluir na identidade dados de vários documentos e informações de saúde. Outros 9 estados e o Distrito Federal já oferecem a novidade. Em São Paulo, acabou a produção do velho RG. Quem está tirando o documento agora ou pedindo a segunda via já vai receber nos próximos dias a nova versão. O novo RG passa a seguir um padrão nacional, é igual em todos os estados. As autoridades dizem que também é mais seguro, que tem pelo menos 70 detalhes de segurança para dificultar a falsificação. O documento passa a ter essa aparência. O cidadão pode escolher colocar os números de outros documentos e até informações sobre deficiências, doenças crônicas e tipo sanguíneo. Precisa trazer o laudo médico ou o documento, enfim, tudo é necessário que se comprove para que as informações constantes nesse RG sejam verdadeiras e não tenha nenhum risco de ter alguma informação equivocada. O documento do José Augusto já está apagado e ele veio pedir a segunda via. Trouxe CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, reservista, para ter todos esses números no RG. Aí não precisa estar andando com aquele monte, né? Ficar em casa guardado. Abrir espaço na carteira? É. Dá para colocar mais dinheiro? Pôr mais dinheiro, isso. Só é preciso lembrar que a carteira de motorista a gente tem que portar. O RG não tem validade e ninguém é obrigado a trocar o modelo velho pelo novo. O RG não vence, a sugestão é que a cada 10 anos, até por conta das mudanças físicas que a gente tem, né, seja feita uma renovação. Além de São Paulo, já estão emitindo o novo RG Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Maranhão, Acre e o Distrito Federal. No Mato Grosso já foram emitidos mais de 80 mil novos RGs desde junho. A Isabelle é mulher trans e atestou outra vantagem do novo documento, a possibilidade de ter o nome social nele, sem complicação. Não tem mais a necessidade, né, de continuar com aqueles documentos, até porque não me traz boas lembranças. É até gratificante você ser reconhecido pela sociedade como você realmente gostaria de ser. Todos os estados brasileiros têm até março do ano que vem para começar a emitir um novo RG. O capitão que escreveu uma mensagem e jogou ao mar dentro de uma garrafa há 50 anos foi encontrado. O russo Anatoly Prokofievich tinha 36 anos quando escreveu o bilhete. Ele estava a serviço da Marinha Soviética na época. Agora, com 86 anos, o capitão contou que ficou espantado por saber que sua carta foi encontrada por uma pessoa no Alasca, a quase 1.000 quilômetros de onde foi deixada, e tanto tempo depois. A mensagem desejava saúde a quem a encontrasse. Fica aqui o mesmo desejo. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo.